Evangelho de Lucas, capítulo 2, do verso 41 ao 52. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus, agradecemos pela Tua palavra, por essa narrativa de Jesus na sua adolescência, indo ao templo. Obrigado por essa palavra, por essa história, que nós possamos aprender, possamos entender, e que a verdade aqui descrita na Tua palavra venha transformar nosso coração, nossa vida. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos esse único episódio registrado sobre Jesus, desde a sua infância até a sua idade adulta. Lucas e os outros evangelistas escrevem um pouco sobre a infância de Jesus, os primeiros dias. Lucas chega até aos 40 dias de Jesus, quando ele foi levado ao templo. Aí vem essa história de Jesus indo ao templo aos 12 anos e depois só com 30 anos de idade. Então essa é a única história que Deus quis que fosse registrada para nós, né? E nós, a maioria de nós que já lemos a Escritura, já lemos os Evangelhos, aprendemos muito com Jesus na sua idade adulta, né? Será que nós temos algo a aprender com Jesus na sua adolescência ou na sua pré-adolescência, aos seus 12 anos de idade? Certamente sim. Temos algumas lições a aprender com o Senhor, como a importância de aprender a palavra de Deus desde cedo, como a necessidade de cumprir a vontade do Pai Celestial e como o dever de obedecer aos pais, mesmo quando eles falham. Vamos observar atentamente esta história. Primeiro nós vemos no versículo 41 que os pais de Jesus iam anualmente à festa da Páscoa. A Páscoa era uma das 3 principais festas do povo judeu. Era a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos. E eles tinham esse hábito de... essa festa era anual, uma vez ao ano, e deveria durar 7 dias. 7 dias. E quem tinha a obrigação de participar, eram os homens ali, de toda a região de Israel, deveria se dirigir a Jerusalém para participar da festa. Os homens, vamos dizer assim, em idade madura, deveriam participar. Aqueles que fossem homens reconhecidos
como maduros pela lei de Deus, deveriam participar. As mulheres eram obrigadas? Não, não eram obrigadas. Mas nós vemos aqui Lucas dizendo que os pais de Jesus iam anualmente. Aqui nós vemos então que Maria fazia mais até do que lhe era exigido. Ela era uma mulher piedosa, como nós já temos visto desde o princípio. Uma mulher temente a Deus, uma mulher que queria obedecer a Deus. E ela acompanhava, portanto, o seu marido anualmente na festa da Páscoa. Como eu falei, essa festa deveria ter 7 dias. No primeiro e no último deveria haver uma santa assembleia, uma espécie de um culto. E durante esses 7 dias, todos deveriam fazer suas refeições com cordeiro assado, com pães sem fermento, que são os pães asmos, e com ervas amargas. Os 7 dias, a dieta era bem controlada. Por quê? Porque eles deveriam se lembrar daquilo que aconteceu no Egito, logo antes deles serem libertos do Egito. Quando Deus anunciou a 10ª praga, que era a morte dos primogênitos, ele instituiu a Páscoa. Então o seu povo deveria se reunir naquela noite com estes elementos à mesa, e eles deveriam ali pegar o sangue daquele cordeiro que foi morto, passar nos umbrais da porta, e naquela noite o anjo do Senhor passou e matou todos os primogênitos do Egito, exceto daqueles que estavam dentro de casas marcadas pelo sangue do cordeiro. E o Senhor ordenou o seguinte, que quando eles estivessem à mesa, fazendo essa refeição, e os filhos perguntassem a eles, que rito é este? Eles deveriam responder, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então isso deveria ser repetido anualmente. Os filhos deveriam aprender o significado daquela festa. O significado daquela festa era: o Senhor aceitou um cordeiro no nosso lugar. O Senhor nos proveu livramento por meio da morte substitutiva de um cordeiro. E assim eles estavam sendo preparados para o Evangelho, para compreender o sacrifício de Jesus Cristo. Como eu falei, os homens deveriam ir, os homens em idade adulta. E algumas fontes judaicas dizem que não há unanimidade em que idade se tornava o menino um homem para a lei judaica. Na nossa sociedade, basicamente é 18 anos. Quando o homem ou a mulher fazem 18 anos, se tornam então maiores de idade, responsáveis por seus atos. No contexto judeu, a idade de corte era mais baixa. Os meninos eles se tornavam filhos da lei ou filhos do mandamento com algo em torno de 12 a 13 anos. A maioria das fontes antigas marcam a idade de 13 anos. Então, o menino, quando completasse 13 anos, ele passava a assumir plenamente responsabilidade no cumprimento da lei. Ele não era mais dependente do seu pai para cumprir a lei. Ele era exigido dele próprio o cumprimento da lei de Deus. Mas era comum que as famílias, mesmo antes dos 13 anos, já levassem os seus filhos meninos. Portanto, nós vemos aqui Jesus indo aos 12 anos. A gente não sabe se Jesus foi levado antes dessa idade. O texto não diz, mas o texto diz que no versículo 42, que quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém. Provavelmente essa foi a primeira vez que ele foi para Jerusalém depois da sua infância, para participar da festa da Páscoa. Os pais de Jesus, como nós temos visto desde o início do capítulo 2, eram piedosos, eram crentes de verdade, eram cumpridores da lei, amavam ao Senhor, amavam a palavra de Deus, fizeram tudo o que cabia a eles para que Jesus crescesse, se tornasse um homem de Deus.
É verdade que eles receberam uma revelação especial de Deus quanto ao futuro de Jesus, quando nem mesmo Jesus havia sido concebido. A gente pode se lembrar de quando o anjo apareceu para Maria, revelando coisas a respeito do menino que havia de nascer. Mas o fato deles terem recebido essa revelação especial de Deus não os afastou da responsabilidade que, como pais, eles tinham de transmitir ao seu filho tudo o que haviam aprendido de Deus, de como ele deveria, por ele mesmo, obedecer aos mandamentos. Os detalhes que Lucas está trazendo, ele está retratando pais absolutamente corretos em relação aos seus deveres, educando Jesus de acordo com a lei de Deus. E então José e Maria levam consigo o seu filho ao templo, quando ele tinha 12 anos de idade, para que ele já aprendesse o que era esperado dele na aliança com Deus, nessa aliança que Deus havia estabelecido com o seu povo. E a pergunta que fica, já para a gente começar a pensar e tentar aplicar essa palavra à nossa vida, é: o que nós podemos fazer hoje para ajudar as nossas crianças a assumirem suas obrigações na aliança? Nesse contexto de aliança com Deus, o que nós podemos fazer? Temos alguns pais de crianças pequenas aqui. O que nós podemos fazer para ajudar nossas crianças a assumirem por elas mesmas as suas obrigações, os seus deveres? Certamente, nós precisamos levar nossos filhos, trazer nossos filhos à casa do Senhor, à reunião do povo de Deus para adorá-lo. Sem dúvida, também devemos conduzir nossos filhos ao batismo, porque entendemos que o batismo é o sinal da aliança que Deus nos deu, em substituição à circuncisão. Devemos instruí-los quanto ao significado da Santa Ceia, porque elas estão conosco quando nós participamos. E elas, por ora, não estão participando. Por quê? Os pais precisam saber e precisam ensinar seus filhos. E os seus filhos devem ser preparados para poderem participar juntamente com seus pais da ceia do Senhor. E como prepará-los? Ensinando-os. Há uma idade mínima para que uma criança possa fazer profissão de fé e então se tornar um membro comungante na nossa igreja? Não. Não. Uma criança não precisa ter seus 15, 16, 18, chegar aos 18 anos para fazer sua pública profissão de fé. Nossos crentes precisam ser ensinados. Precisamos ensinar nossos filhos a cultuar a Deus dentro do contexto do nosso lar, fazendo cultos domésticos com eles. Reuniões semanais, pelo menos uma com os nossos filhos, em que cantamos, oramos, lemos a Bíblia com eles. Isso é essencial. São maneiras de nós ajudarmos nossas crianças a entenderem o que é esperado delas na vida com Deus. Para que elas não pensem que vir à igreja é um compromisso dos seus pais e não delas. Para que elas amem a casa do Senhor, amem abrir a Bíblia, amem ouvir uma exposição bíblica com atenção, com desejo de aprender. Elas precisam aprender isto. Na sequência, nós vemos no texto que, terminados os dias da festa, versículo 43, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém sem que seus pais o soubessem. Então eles estavam na festa, passaram os 7 dias, e no dia combinado para ir embora, todo mundo foi e Jesus decidiu ficar. Jesus decidiu ficar. Não foi um acidente, não foi uma falha de comunicação propriamente dita, não foi algo intencional. Jesus permaneceu em Jerusalém.
E os seus pais, então, quando perceberam que Jesus não estava com eles na viagem, como diz aí no versículo 44, eles pensavam que ele estava com os companheiros de viagem. E caminharam durante um dia, as viagens eram todas a pé. Só para você entender, como eu já mencionei anteriormente, Jerusalém ficava ao sul, a Nazaré, Galiléia, ficava ao norte de Israel, e eles teriam que fazer um trajeto longo de caminhada. E eles faziam essa caminhada em caravanas. Certamente tinha o grupo dos homens, tinha o grupo das mulheres, os homens iam juntos, as mulheres iam juntas entre si, as crianças iam junto com as mulheres ou um pouco à frente, normal como é hoje, quando a gente anda em grupo nas ruas, né? E eles, então, foram, e eles perceberam, quando chegaram no final daquele dia, que Jesus não estava com eles. E eles procuraram, diz o versículo 44, passaram a procurá-lo entre os parentes, entre os conhecidos. Mas, diz o versículo 45, que eles não encontraram, e então eles voltaram a Jerusalém à sua procura. Pensando sobre essa cena, né? Meu entendimento é que certamente os pais de Jesus puderam perceber o interesse de Jesus pelas coisas espirituais. Não é possível que eles não perceberam. Que Jesus tinha interesse nas coisas espirituais, tinha interesse na lei de Deus. É possível que Jesus tenha passado os dias da festa mais em busca de conhecimento do que de diversão. É possível que ele tenha passado os dias da festa mais interessado em boas conversas sobre a lei de Deus, sobre como cumprir a vontade de Deus, do que com vontade de ir embora. E os seus pais certamente poderiam ter percebido isso. Mas eu acredito que, apesar de todos os indicativos de que Jesus não perderia a oportunidade de ir ao templo em Jerusalém para absorver todo o conhecimento que ele pudesse, poder desenvolver suas habilidades de comunicação, apesar de todos os indicativos, os pais de Jesus foram embora sem checar se ele realmente estava com eles. Olha, eu nem posso imaginar a angústia que surge no coração de um pai, de uma mãe que percebe que não sabem onde seu filho está. E eu já ouvi pais contando a experiência de terem, por alguns minutos ou algumas horas, perdido seus filhos, não saberem onde está. E eles narram isso como uma agonia, uma aflição, um desespero muito grande. Perder um filho em local de grande circulação ou em um local aberto é o que nenhum pai ou mãe deseja. Imagine a aflição disto, mas pode acontecer. Pode acontecer mesmo com pais e mães tão atentos e cuidadosos como era Maria e José. Eles não foram displicentes. Eles não foram desleixados no cuidado com seu filho, não, de modo nenhum. Mas eles eram limitados. Limitados. E aqui já pensando também na nossa realidade, nós não somos perfeitos como pais. Somos altamente limitados. Pecamos na relação, na educação dos nossos filhos. Ora por excesso de rigor, ora por negligência, mas nós pecamos. Mas não só falhamos por pecado, por vezes nós falhamos por limitação, porque realmente não conseguimos cobrir todas as brechas, não conseguimos estar em todos os lugares, não conseguimos olhar todas as coisas, não conseguimos ouvir todas as palavras. Os pais não são oniscientes. Muitas coisas escaparão à nossa capacidade de cuidar dos nossos filhos. Muitas coisas escaparão. Nós somos muito limitados.
Mas nós devemos crer que um Deus ilimitado, onisciente, todo-poderoso, todo-amoroso, cuida dos nossos filhos. Precisamos crer nisso. Devemos crer que os nossos filhos estão nas mãos de alguém muitíssimo mais poderoso e capaz do que nós, para guardá-los, para protegê-los. E isso deve nos trazer descanso. Essa é a graça do Evangelho, de que nós trabalhamos, nos esforçamos, tentamos cobrir todas as brechas, mas no final das contas, quem faz a sua obra é Deus. Quem edifica, quem cuida, quem protege é o Senhor nosso Deus. Devemos fazer tudo o que a palavra nos diz que devemos fazer, mas precisamos lembrar que nós não vamos dar conta de absolutamente tudo. E então, devemos nos voltar a Deus em total dependência do cuidado dele sobre os nossos filhos. Devemos orar pelos nossos filhos e clamar para que o Senhor cuide deles. Jesus é encontrado depois de 3 dias, diz o versículo 46. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio de doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E quem estava por ali, diz o escritor bíblico, que todos os que ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Jesus é encontrado ali por seus pais em Jerusalém, numa posição de destaque entre os doutores. Imagina a cena. Um menino de 12 anos que ninguém dá nada por ele, ainda ninguém sabe o que vai sair dali. E ele está no meio de doutores ou de mestres, daqueles que tinham o dever de ensinar a lei de Deus. E o que isso nos mostra, nos revela sobre Jesus? Revela que ele era conhecedor das Escrituras, porque se ele fosse um menino ignorante, um menino que não tinha conhecimento nenhum da palavra, ele não estaria ali. E aqui nos revela algo também sobre seus pais. Seus pais certamente lhe ensinaram a palavra. Contavam histórias do povo de Deus para ele. Ele certamente foi conduzido por seus pais à memorização de salmos inteiros, de trechos inteiros da palavra de Deus. Isso sempre foi comum no meio do povo de Deus. É uma loucura hoje os pais, os pedagogos rechaçarem e desfazerem dessa atitude de levar nossos filhos a memorizar textos, memorizar conceitos, ideias, memorizar teologia. Eles sempre fizeram assim. Os salmos, por exemplo, não na língua portuguesa, mas na língua hebraica, muitos deles são em forma de acróstico. Sabe o que é um acróstico? É quando tem letras, como fizemos hoje pela manhã, né? Letras iniciais em ordem alfabética para facilitar a memorização. Ou seja, a pessoa ela vai memorizando e ao se lembrar da próxima letra já vem com ela a frase seguinte e assim por diante. Isso é natural, sempre foi natural. Hoje nós só não somos tão capazes de memorizar as coisas porque nós fomos emburrecidos pela nossa cultura. Na escola nos deram textos para copiar. Nossas mãos se cansavam de copiar, cadernos e cadernos, ao invés de nos fazer pensar, ao invés de nos fazer memorizar. Por isso nós somos tão apáticos e mal conseguimos ficar acordados durante 40 ou 50 minutos na pregação da palavra. Isso é o dever de todo pai e mãe piedoso,
que ama a palavra, que ama a Deus, levar seus filhos a conhecer a palavra de Deus. Certamente o zelo de José e de Maria pela educação de Jesus foi um grande diferencial na vida dele. Essa atitude deles em ensinar a palavra, certamente isso foi um grande diferencial. Mas havia algo que o distinguia de todas as demais crianças. Porque outras crianças também poderiam ter seus pais piedosos, comprometidos com a palavra, que lhes ensinava a palavra. O que distinguia Jesus de todas essas demais crianças? Sabe qual é? Seu distintivo. Ele era o Filho de Deus. Ele era o Filho de Deus. Ele sabia disso, desde o princípio. Deus, o Pai, lhe capacitou de modo especial para aquilo que ele haveria de ser, para aquilo que ele haveria de fazer. Você já deve ter ouvido uma frase mais ou menos assim: quem é, já nasce feito. Já ouviu essa frase alguma vez? Quem é, já nasce feito. Nunca ouviu? Então pensa sobre essa frase. Eu aprendi, quem é, já nasce feito. No sentido de que as virtudes, as habilidades de alguém praticamente já vem no DNA. Ao longo da vida isso só vai aparecendo, só vai se desenvolvendo. Não é? E eu creio que isso é verdade em relação a Jesus. Ele nasceu feito Filho de Deus. Desde pequeno, ele se mostrou poderoso em palavras. Ele tinha 12 anos, era poderoso em palavras, a ponto de poder estar ali assentado no meio dos doutores. E não é à toa que Lucas fala que ele estava sentado no meio dos doutores. Porque quem ficava no meio, naquele contexto, era quem estava ensinando. Ele era poderoso em palavras, desde cedo na sua vida. E mais tarde, ele se mostraria também poderoso em atos. Como Deus é. Poderoso em atos e em palavras. Nada disso, meus irmãos, deveria surpreender os pais de Jesus. Eles sabiam quem era o seu filho. Por que eles se surpreenderam tanto? O anjo Gabriel já tinha aparecido para Maria, já tinha dito coisas como esta, que este menino será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. Seu reinado não terá fim. O anjo Gabriel disse para Maria: o ente santo que há de nascer de você será chamado Filho de Deus. Por que eles se admiram tanto? Apesar de terem recebido essa revelação tão especial sobre quem era o filho deles, os pais de Jesus são surpreendidos, como a gente vê agora no versículo 48. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados. Lucas não diz do que eles ficaram maravilhados, se foi com a inteligência de Jesus, com a capacidade de Jesus, ou se foi com o fato dele ser reconhecido pelos doutores como um mestre também, mas diz aqui que eles ficaram maravilhados. E aí a mãe de Jesus, versículo 48, lhe diz: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu aflitos estamos à tua procura. Depois de 12 anos daquela revelação do anjo, os pais de Jesus parecem ter se esquecido das palavras que eles receberam, dos testemunhos dos pastores, que nós já lemos, já estudamos, o testemunho de Simeão, testemunho de Ana sobre Jesus. Mas apesar de talvez eles terem esquecido, o fato é que eles têm uma reação totalmente normal, né? De um pai e de uma mãe que perdeu seu filho. Eles ficaram aflitos mesmo. E eles perguntam por que Jesus havia feito isso com eles. Como qualquer pai, qualquer mãe, dá um abraço, mas já começa, já questiona. Por que você fez isso?
Ficar aqui, não avisar seus pais e tal. Maria, com essa pergunta, parece que está colocando sobre Jesus a responsabilidade de ter avisado, de que ele deveria ter avisado seus pais, de que ele estava no templo, ou deveria ter ido embora junto com todo mundo, já que ele sabia o dia, o horário, já sabia certamente ali, já havia sido combinado com toda a caravana quando eles deveriam ir embora. Então parece que essa pergunta de Jesus, de Maria, quando ele diz aqui... no versículo 48, filho, por que fizeste assim conosco? Parece que ela está pondo sobre ele a responsabilidade. Mas Jesus responde com duas perguntas também. Olha as perguntas que Jesus faz em resposta à sua mãe. Ele diz, por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Vocês estavam me procurando? Vocês não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? A resposta de Jesus, irmãos, parece devolver sobre seus pais a responsabilidade. Eles, como pais, tinham a responsabilidade de saber que ele tinha o dever de cuidar das coisas do seu pai. Foi revelado desde o início. Os pais dele não tinham entendido ainda quem era ele. A resposta de Jesus está dizendo o seguinte, como que vocês ainda não sabem qual é a minha missão? Como que vocês ainda não entenderam que eu existo para cuidar das coisas do meu Pai Celestial? E olha, observe os detalhes. No versículo 48, Maria diz assim, teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. E Jesus responde, vocês não sabiam que me cumpria estar na casa de meu pai? Quando Maria fala teu pai, está se referindo a José. Quando Jesus fala meu pai, ele não está se referindo a José, ele está se referindo ao seu Pai Celestial. Jesus, com 12 anos de idade, prestem atenção, crianças. Olha aqui, prestem atenção. Jesus, com 12 anos de idade, e vocês, com 6, com 9, podem também. Ele era absolutamente consciente da sua relação com o Pai Celestial. Ele sabia quem era o seu Pai Celestial, ele o conhecia. Ao longo do seu ministério, ele repetiu isso várias vezes. Você deve se lembrar daquele momento que Jesus diz assim, ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então Jesus falava isso várias vezes, sempre se referindo ao seu Pai Celestial. Com isso, Jesus não está menosprezando o seu pai José, seu pai adotivo, vamos dizer assim. Mas está enfatizando que a relação com seu Pai Celestial é a sua relação principal. Ele está enfatizando para eles, José e Maria, que havia uma relação principal na sua vida. Era a relação com seu Pai Celestial. Isso precisa ficar claro para as nossas crianças. Que a relação principal da vida delas não é conosco, que somos seus pais, mas é com o Deus que as criou. Porque é essa relação com Deus que dará sentido, significado para a relação delas conosco e com todas as pessoas do seu convívio. E além dessa consciência que Jesus tinha a respeito da sua relação singular com o Pai, ele também revela uma consciência clara da sua missão. O versículo 49, que é onde nós temos aí a resposta de Jesus, uma tradução literal, uma tradução poderia ser a seguinte: vocês não sabiam antecipadamente que eu deveria estar nas coisas do meu Pai?
A tradução Revista Atualizada aparece como casa, mas não é casa no grego. Na corrigida aparece, vocês não sabiam que me convém tratar dos negócios de meu pai? É uma interpretação possível da palavra grega. Eu colocaria simplesmente, vocês não sabiam antecipadamente, porque o verbo é mais que perfeito, ou seja, é para algo anterior ao anterior. Eles deveriam saber antecipadamente que ele devia estar nas coisas do seu pai. Essa seria a minha tradução. Porque eles perguntam, né? Onde? Eles querem saber onde Jesus estava? Nas coisas do seu pai. Tratando das coisas do seu pai. Cuidando das coisas do seu pai. O que seria natural para Jesus era se tornar um carpinteiro como o seu pai. Seguir o ramo da família. Mas ele sabia que ele tinha um pai celestial e que ele deveria seguir o ramo do seu pai celestial. E qual que é o ramo de trabalho do pai celestial? É salvar. É salvar. O ponto é que Jesus não só está lembrando seus pais a respeito da relação dele, uma relação singular dele com o Pai Celestial, como ele também está lembrando seus pais, está dizendo para os seus pais que ele tem deveres a cumprir. Na sua vida adulta, Jesus também repetiu muito isso. Nas suas palavras, ele sempre dizia que ele estava cumprindo uma missão. Por exemplo, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 7, ele diz: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado, ressuscite no terceiro dia. Ele sabia quais eram as etapas que ele deveria passar. No mesmo capítulo lá, versículo 44, ele diz: importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, ele não só tem clareza em relação à sua relação com o Pai Celestial, como ele tem clareza em relação ao que ele deve fazer, em relação à sua missão. Seus pais ficaram admirados? Sim, ficaram. Mas Jesus também se admira. Ele mostra admiração com essas perguntas. Por que vocês me procuravam? Vocês não sabiam que eu devia estar nas coisas do meu Pai? Para ele, para Jesus, seus pais deveriam saber que convinha que ele estivesse ali. Seus pais deveriam saber que era necessário que ele estivesse envolvido ali nas coisas do seu Pai. Apesar das revelações que Maria e José haviam recebido anos atrás, essas coisas ainda não faziam muito sentido para eles. Eles não conseguiram compreender plenamente o que Jesus se tornaria. Como diz aí o versículo 50. Não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera. Eles não compreenderam. E Jesus, inclusive, teve de lidar com isso outras vezes ao longo da sua vida, com a incompreensão dos seus familiares a respeito da sua obra. Então nós chegamos ao versículo 51, que diz que, apesar da falta de compreensão dos seus pais, como está no 50, Jesus os acompanha. Versículo 51 diz: desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Então, apesar da falta de compreensão dos seus pais, Jesus os acompanhou, Jesus era submisso a eles. Jesus era obediente aos seus pais. Esse episódio, essa história, não o revela como um filho desobediente, insubmisso,
que não tratou seus pais com o devido respeito ao ficar em Jerusalém sem avisar e etc. Não, pelo contrário. Todo esse relato revela, por um lado, o alto comprometimento de Deus com seu Pai Celestial e com a sua missão, e revela, por outro lado, as limitações dos seus pais, no que dizia respeito ao entendimento do compromisso maior que Jesus tinha de realizar a obra de Deus. Então, duas coisas ficam claras aqui. Não está mostrando um Jesus desobediente, está mostrando um Jesus comprometido com a lei de Deus, com a vontade do seu Pai, e pais que têm suas limitações de compreensão, limitações até mesmo no cuidado com seu filho. Deus quis que nós tomássemos conhecimento apenas de alguns acontecimentos da vida de Jesus, não todos. Não sabemos nada além disso, da adolescência, da vida adulta, da juventude de Jesus, não sabemos nada. Mas o testemunho bíblico, meus irmãos, é que Jesus foi perfeito, foi íntegro, sem pecado em toda a sua vida. E esse episódio aqui vem para confirmar isto, que Jesus era perfeito e íntegro em tudo que ele fazia. Jesus não falhou na relação com seus pais, Maria, José. Em tudo ele cumpriu perfeitamente o seu papel de filho. Eles, eventualmente, falharam como pais, falharam em compreender a missão deles no cuidado com o seu filho, falharam em compreender a missão do seu filho para com o Pai Celestial. Mas Jesus foi íntegro, foi perfeito. Não só aos 12 anos, mas também quando adulto. Sua mãe, seus irmãos não compreenderam, mas ele continuou seguindo o plano, aquilo que ele deveria fazer. Então quero finalizar com algumas aplicações, algumas coisas que creio que são importantes para nós pais e também para as crianças. Então peço aí a atenção das crianças também. Os pais devem ajudar os seus filhos a compreender e a assumir as obrigações deles com Deus, no contexto da aliança. Eles precisam entender isto. O que Deus espera deles? Eles precisam entender isso, e os pais precisam ajudá-los. Nós, pais, devemos estimular nossos filhos de diversas maneiras para que eles se sintam cativados pela verdadeira religião, para que eles desejem se engajar em atividades que glorifiquem a Cristo. Precisamos estimular nossos filhos para que eles tenham esse engajamento, esse desejo, essa fome e sede que Jesus tinha pelo conhecimento. Devemos ensinar as Escrituras aos nossos filhos. Devemos fazer que eles memorizem textos bíblicos. Devemos nos esforçar o quanto pudermos, mas ao mesmo tempo descansar na graça de Deus, entregando nossos filhos em oração. E quanto às crianças, estão me ouvindo, crianças? Alô, som, teste? Estão me ouvindo? Estou falando para as duas aqui, mas tem outras aí que estão me ouvindo também, eu sei. Vocês precisam imitar Jesus na busca pelo conhecimento da palavra de Deus. Jesus precisou aprender a palavra igual vocês estão aprendendo. Ele não nasceu sabendo. Ele teve que aprender. Então, façam perguntas. Perguntem para os seus pais o que vocês não entenderam. Perguntem para os professores da escola bíblica. Conversem com adultos sobre Deus, sobre a palavra de Deus, sobre como nós devemos viver a vida cristã. Outra coisa, imitem Jesus na relação com o Pai Celestial. Imitem Jesus. Busquem agradar a Deus. Busquem cumprir a vontade dEle para a vida de vocês.
Peçam que Deus esclareça para que vocês saibam o que Ele quer de vocês a cada dia. E cumpram a missão que Deus colocar na mão de vocês para fazer. Se hoje Deus colocou vocês nesta escola, a missão de vocês está ali. Em aprender, em estudar, conviver com aqueles amiguinhos, falar a respeito de Jesus, viver de uma maneira que agrade a Deus ali. Se acontecer de Deus colocar vocês num outro lugar, é ali que vocês devem cumprir a vontade de Deus. Assim vai ao longo da vida. Imitem Jesus na relação com o Pai Celestial. E também, por último, como diz a Lívia, mas não menos importante, imitem Jesus na obediência aos pais. Imitem Jesus na obediência aos pais. Olha, às vezes os pais vão falhar com vocês, vão errar. Né, Rebequinha? Papai erra muitas vezes. Mas mesmo assim, vocês devem ser obedientes, vocês devem ser submissos. Sabe por quê? Porque Deus quer isto. Isso é tão importante que Deus colocou isso no 5º mandamento. Qual é o 5º mandamento? Deixa elas falarem. Muito bem. Esse é o 5º mandamento. E é o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe. Jesus também teve pais falhos. E ele continuou obediente. Os pais de vocês também são falhos. Mas continuem obedecendo. Porque é nisso que está a bênção do Senhor sobre a vida de vocês. Jesus foi um filho obediente, foi um filho submisso e continuou crescendo. Diz o versículo 52. Olha só. Crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Deus e os homens eram testemunhas do crescimento de Jesus, do seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. E que da mesma forma seja o crescimento dos nossos filhos. Busquemos, todos também, todos nós, adultos, idosos, jovens, busquemos todos crescer em sabedoria, crescer no conhecimento da palavra de Deus, tenhamos interesse por essa palavra bendita, meditemos nela diariamente, estudemos seu conteúdo, leiamos juntamente com nossa família, nas nossas casas, nos ocupemos com as coisas de Deus, busquemos o seu reino, a sua justiça em primeiro lugar, deixemos que as demais coisas Deus vai cuidando. Lembremos que somos falhos e continuamente nosso coração se desvia da missão que Deus tem para nós. Então, ao nos lembrarmos que somos falhos, voltemos de novo e de novo e de novo para o centro da vontade de Deus para a nossa vida. E Ele graciosamente nos perdoa, nos recebe, nos restaura. Apliquemos nossa vida à adoração àquele que veio, viveu uma vida perfeita e morreu em nosso lugar e ressuscitou para a nossa salvação. Apliquemos nossa vida à adoração deste, que nessa história se mostra perfeito, íntegro e que tem tanto a nos ensinar. Adoremos a Ele até que Ele volte para nos buscar.